Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Espero que tenham todos bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina então, falando um pouco sobre PI2. Na aula de hoje a gente vai basicamente ver os comandos de comentário, então como é que eu faço para comentar o meu código. A gente vai ver então os comandos de saída, quais são os comandos utilizados para poder mostrar uma informação na tela, mostrar uma informação para o usuário. Vamos passar pelos comandos de seleção, então, os comandos que fazem qual parte do meu código vai ser executado, dependendo de algumas condições. Para isso a gente utiliza então os comandos de seleção, os operadores os operadores lógicos, os operadores de comparação lá do que a gente viu na aula passada. E depois eu vou mostrar para vocês as atividades que eu tenho para vocês poderem executar então ao fim dessa videoaula. Bom, os comentários então. O PHP basicamente suporta três tipos de comentário, tá? Esses comentários são no mesmo estilo do C, do C++ e do Unix Shell, então do Shell do comando, linha de comando do Linux, basicamente. Os comentários em PHP não são mostrados na página HTML, então eles não vão para o usuário. Não interessa o que eu colocar ali, eles só ficam dentro do meu código. Então, se o usuário quiser visualizar aqueles códigos, aquele comentário, ele é obrigado a pegar o código fonte do PHP, ler ele para ele ter acesso a essas informações. Lá no HTML, se o usuário acessar essa página, ele não vai ter acesso a esses comentários. Bom, o primeiro tipo de comentário então, que a gente tem no PHP é o comentário barra barra. Esse é um comentário para uma única linha. Se eu quiser comentar várias linhas, eu tenho que colocar barra barra no início de todas elas. Então ele faz um comentário de uma linha. Não precisa de ponto e vírgula no final, porque como isso é um comentário de uma linha, quando eu quero para a próxima linha do meu código, ele automaticamente entende que acabou aquele comentário, tá? Então eu não preciso colocar nenhum ponto e vírgula no final, não preciso fechar esse comentário. Ele sabe que se eu quebrar para a próxima linha, automaticamente eu terminei o comentário e agora eu começo uma nova linha de código. O segundo tipo de comentário que é aceito então é utilizando a hashtag jogo da velha, o que como vocês preferem chamar, tá? Que é esse aqui, então eu faço um comentário também de uma linha, eu não consigo colocar mais linhas nesse comentário. E esse comentário ele é muito utilizado para coisas desse tipo aqui, ó. Eu coloco lá uma variável e depois eu faço uma explicação para que serve aquela variável. Normalmente, quando tu vai fazer esse tipo de explicação, tu coloca então esse jogo da velha e o, um, a explicação do porquê que serve aquela variável, tá? Mas ele pode ser usado simplesmente para lançar uma explicação em cima de alguma função, alguma coisa do tipo, e também do lado de alguma variável, de alguma função. Então, eles basicamente dizem assim, ó, terminou meu código aqui, a partir daqui é comentário. E depois no final, ele entende que quando tu quebra a linha, tu terminou o comentário e começou a escrever um novo comando. Quando eu quero escrever comentários com mais de uma linha, com várias linhas, a gente utiliza esse cara aqui, tá? Então é a barra asterisco asterisco barra. Aqui tá errado as barras, deveria ser assim, mas tudo bem. Uh, esse tipo de comentário tu tem que abrir e fechar ele, justamente porque ele pode ser um comentário com várias linhas. Eu posso escrever um comentário que tem 10, 20, 30, 50 linhas, tá? Aí ele tem algumas formas de ser utilizado, tá? Essa daqui, essa e essa de baixo aqui, a da linha 2 e da linha 4, eu começo então com barra asterisco e coloco a informação que eu quero colocar dentro disso. Ele reconhece isso como sendo um comentário sem problema nenhum, pode ser utilizado dessa forma, em uma linha só, então barra asterisco, coloco o comentário que eu quero fazer, asterisco barra. Se eu quiser transformar isso em várias linhas, não tem problema. Barra asterisco, escrevo a informação que eu quero escrever e no final boto asterisco barra. Algumas pessoas, alguns estudiosos na verdade, eles criaram, vamos botar assim, um padrão que seria o ideal para tu comentar código em PHP, tá? Que seria esse cara aqui.
Então tu começa com barra, asterisco, asterisco. Aí depois, antes de cada linha do teu comentário, tu vai colocar um asterisco, espaço, o comentário que tu quer. Asterisco, espaço, o comentário que tu quer. Asterisco, espaço, o comentário que tu quer. E no final tu bota um asterisco barra. Por que se diz que esse aqui seria o ideal? Porque ele foi adotado no PHP como sendo um comentário mais apropriado. Tá? Então eles dizem que dessa forma fica mais fácil de um usuário, de um programador, na verdade, ver esse código e entender o que está sendo dito ali dentro, entender da onde até onde vai esse teu comentário. Porque às vezes com esse tipo aqui, como o asterisco barra fica lá no final da linha, pode ser que essa linha fique maior, no caso ela se estenda do início até o fim da nossa página, e daqui a um pouquinho tu não vê o asterisco barra, tu não sabe aonde terminou esse cara. Claro que normalmente as ideias de hoje em dia, elas têm lá o highlight que a gente chama, que eles mudam a cor no comentário, eles mudam a cor das variáveis, então eles mudam a cor de algumas coisas que acaba permitindo tu identificar o que, que é o que. Mas às vezes se isso fica escondido, e aí se o cara não é muito experiente com programação, ele pode se perder, ou se ele não está acostumado com aquela ideia, ele pode se perder, tá? Então o que se diz é, quando eu quero comentar com mais de uma linha, eu utilizo este padrão aqui, tá? Opa, este padrão aqui. Então eu vou lá e crio algo desse tipo aqui e coloco então a informação que eu quero colocar, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Comandos de saída. Os comandos de saída do PHP basicamente são dois. O primeiro deles é o comando echo, que a gente eu já mostrei para vocês na primeira aula, não expliquei o que era, mas eu mostrei para vocês fazerem o primeiro código lá em PHP que a gente utilizou o comando echo. O comando echo então ele é utilizado para mostrar informações na tela, tá? Então, basicamente, ele é uma saída de informação para o HTML, tá? O echo ele é escrito dessa forma aqui, então echo espaço abre aspas, ou se for uma string, óbvio, abre aspas e escrevo aqui, tá? Se eu quiser colocar um número, um inteiro, por exemplo, ou um ponto flutuante, eu posso botar o echo e a informação que eu quero mostrar. Tá? É que normalmente quando a gente quer mostrar uma informação desse tipo, a gente utiliza o echo para mostrar um texto, mostrar uma string. Então, basicamente, essa aqui seria a forma de tu mostrar uma string com echo, tá? Se eu tenho duas strings e preciso juntar elas para mostrar na tela, no echo a gente usa a vírgula. Isso é muito importante. Quando eu for falar do print, que é o outro comando de saída, ele tem uma diferença, mas eu vou explicar lá direitinho, tá? Então quando eu quero juntar duas strings no echo, eu coloco lá echo, a primeira string, vírgula, a segunda string. Quando eu faço isso, na hora que for mostrar na tela, ele automaticamente junta as informações lá e vai mostrar isso na tela. Vou mostrar aqui para vocês, então. Eu tenho um echo aqui. Echo. Ó, o mesmo código que estava lá. Se eu executar isso no navegador, ele faz isso aqui. Aqui está mostrando tudo numa linha só, porque eu não botei nenhuma quebra de linha, eu simplesmente coloquei aquelas informações lá, mas ele faz exatamente o que a gente disse, um texto, depois um texto juntando com outro, tá? É exatamente a mesma coisa que está aqui. Então, quando eu vou juntar duas strings ou duas informações utilizando o echo, eu utilizo a vírgula. Isso é muito importante se lembrar. E o comando print? O comando print ele é bem parecido com o echo, mas ele tem algumas coisas que ele consegue fazer um pouco, que ele faz um pouco diferente, tá? O comando print inicialmente ele era uma função, era chamado de função print. Tu tinha que escrever print, abre parênteses, e aí dentro dos parênteses tu colocava a informação que tu queria mostrar, tá? No echo não tem isso, o echo é simplesmente echo espaço e a informação que tu quer mostrar. O print, como ele era uma função, ele era mostrado assim. Com o advento do PHP 5, se eu não me engano, 5.3, isso se tornou
vamos botar assim, opcional. Então eu não precisava mais colocar o parênteses. Então hoje em dia tu consegue utilizar o print dessa forma assim: print espaço, entre aspas, a informação que tu quer mostrar e mostra para o usuário lá a string que tu quer mostrar, tá? Aqui é que vem a grande diferença entre o print e o echo. Quando eu quero juntar strings, juntar informações, o print ele não utiliza vírgula, ele utiliza o ponto. Então o caractere de concatenação que a gente chama do print, ele é um ponto. Então no echo eu tenho a vírgula para fazer a junção de duas strings ou duas informações, que pode ser uma string e um número ou coisa parecida. E no print, quando eu quero juntar duas informações, eu utilizo o ponto como caractere de concatenação, tá? Isso às vezes causa algumas confusões, mas normalmente vai quebrar a primeira vez, tu vai dizer, opa, não é isso aqui, tu vai colocar o outro, vai funcionar sem problema, tá? Eu não sei o porquê que eles criaram esse troço desse jeito, mas basicamente é utilizado assim. O echo é uma vírgula para juntar duas strings e o print é um ponto para juntar duas strings. Bom, aí a gente tem algumas peculiaridades com as aspas, principalmente quando a gente trabalha com strings, tá? A gente tem aspas simples e a gente tem aspas duplas. Quando utilizar aspas simples, quando utilizar aspas duplas, em que momento o que eu faço para mostrar uma informação na tela, como é que eu faço para mostrar o nome de uma variável na tela, como é que eu faço para mostrar o valor que está dentro de uma variável na tela. Então, tudo isso depende para tu identificar qual é o tipo de aspas que tu vai utilizar na tua string, tá? Quando utiliza então aspas simples na nossa string, essa string ela não é analisada. O que isso quer dizer? O PHP simplesmente pega a informação que está ali dentro e mostra para o usuário, tá? Ele não verifica nada se tem variável, se tem algum conteúdo que seja restrito, ele não faz nada. Ele simplesmente pega a informação que está ali e mostra para o usuário. Então, nesse primeiro eco aqui, que está utilizando aspas simples, ele diz, eu criei uma variável $a igual a 4 aqui, coloquei um eco quando quero mostrar o nome de uma variável $a, colocamos entre aspas simples. Quando o nosso navegador, o nosso servidor, for montar essa página HTML para entregar para o usuário, ele vai mostrar exatamente o que é aqui dentro. Então, quando quero mostrar o nome da variável $a, colocamos entre aspas simples, tá? Mas tem alguns casos que eu quero utilizar o valor que está dentro da variável. Por exemplo, o 4 que está ali, ou se fosse uma variável nome, por exemplo, o nome da pessoa e por aí vai. Então, às vezes eu quero mostrar o valor da variável, não o nome da variável. Para isso, então, é utilizado aspas duplas. As aspas duplas, as basicamente fazem interpretações. O sistema PHP ele faz interpretações dentro da variável, dentro da string. Então ele vai ler a string, vai procurar alguma variável, por exemplo, e vai substituir essa variável pelo valor atribuído a ela. Então se eu tenho uma variável $nome lá, e eu passar aqui pela minha string e tiver um $nome na string, desculpa, o PHP basicamente vai analisar esse nome dessa string, vai achar ela lá na string, vai pegar o valor que está associado à string e colocar aqui no lugar. Então eu tenho lá uma variável, por exemplo, $a, e tem uma string. Quando queremos mostrar o valor da variável $a, colocamos entre aspas duplas. O PHP, quando for ler esse cara aqui, ele vai dizer: quando queremos mostrar o valor da variável 4, colocamos entre aspas duplas, tá? Então, quando o PHP, o interpretador PHP achar uma variável dentro de uma string entre aspas duplas, ele vai substituir essa variável pelo valor atribuído a ela, ok? É um pouquinho chato de lembrar às vezes, mas é fácil, vamos botar assim, da gente entender como é que funciona. Aspas simples, ele simplesmente coloca o que está ali dentro, não tem mistério nenhum. Ele não vai fazer interpretação nenhuma, não vai analisar o que está ali dentro, ele não vai fazer absolutamente nada. Quando eu estiver utilizando aspas duplas, aí ele vai procurar variáveis e alguns caracteres especiais que a gente chama, mas ele vai procurar principalmente variáveis
e quando ele achar uma variável, ele vai lá e vai mudar essa variável dentro do meu texto pelo valor atribuído a ela, tá? Bom, aí a gente tem uma outra peculiaridade. Como é que eu faço quando eu quero mostrar as aspas no meu texto? Aí envolve algumas coisas um pouco diferentes. Porque se eu estou utilizando aspas simples e eu quero mostrar aspas duplas, é fácil. Eu simplesmente vou ali e coloco aspas duplas e ele vai mostrar essa informação na tela. Mas se eu estou utilizando aspas simples e eu quero mostrar na tela uma aspa simples, aí complica um pouquinho, porque daí eu tenho que utilizar o chamado caractere escape. Então sempre que eu colocar barra alguma coisa, o interpretador PHP vai chegar aqui, vai ver essa barra e vai dizer, opa, o próximo caractere não é para me interpretar, é simplesmente para me mostrar ele. Então eu não posso entender nesse caso aqui que terminou a string aqui e o resto é outra coisa, tá? Então quando eu boto esse caractere aqui e coloco um outro caractere de alguns associados, porque não é todos os caracteres que tem, mas a gente tem alguns caracteres que são associados ao barra alguma coisa, tá? Quando ele encontra um barra aspa simples, ele entende que mesmo se eu estiver utilizando aspa simples, é para mostrar essa aspa e não encerrar a minha string, tá? E quando eu estou utilizando aspas duplas, então na minha string, que é esse primeiro caso aqui, se eu quiser mostrar aspas simples aí dentro, simplesmente coloco aspas simples, ele vai entender, ele não vai achar que é uma coisa diferente que está ali. E quando eu quero mostrar aspas duplas, quando eu estou utilizando aspas duplas, é o mesmo esquema. Coloco lá o caractere de escape e depois coloco aspas duplas. O interpretador PHP ele vai chegar ali e não vai dizer, opa, terminou a string aqui. Não, ele vai ver, tem o escape, depois aspas duplas, eu simplesmente mostro essa informação na tela e sigo executando, tá? Novamente, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no que está fazendo, que não vai ter problema nenhum. Ah, mas eu queria mostrar uma aspas duplas dentro de aspas duplas e esqueci de botar o escape. Vai quebrar, tu vai ver na tela que quebrou, tu vai voltar no teu código, vai corrigir e beleza, tá? Mas basicamente, quando eu quero utilizar aspas duplas e mostrar uma aspas duplas dentro, eu utilizo o barra aspas duplas. Mas normalmente tu faz ao contrário. Se eu quero mostrar algumas aspas duplas, eu vou lá e boto entre aspas simples o texto e não vou ter problema com isso. Se eu quero mostrar aspas simples, eu coloco o texto entre aspas duplas e coloco informação ali dentro. Nesse caso aqui, se eu quisesse mostrar as duas coisas, aí sim, uma tem que ser barra, o escape, o caractere que a gente quer, e a outra é só botar lá normal no texto que vai sair direitinho na tela. Bom, entramos na parte que começa a complicar um pouquinho a nossa cabeça, vamos botar assim, que é os comandos de seleção. Os comandos de seleção basicamente eles servem para direcionar a interpretação do nosso código para um certo comando, vamos botar assim, para um certo bloco de código. Eu executo normalmente uma comparação, então eu utilizo aqueles operadores de comparação que a gente viu na primeira aula. E se essa comparação for verdadeira, eu executo uma condição, tá? Então, basicamente ele funciona dessa forma. Claro que a gente tem o if, o else, o else if, que eu vou falar para vocês, que são basicamente normalmente associados como um único comando. E a gente tem o comando switch, a função switch, que faz uma execução um pouco diferente. Eu vou explicar direitinho cada uma delas, tá? Não se preocupem. Bom, então vamos fazer imaginar uma situação hipotética onde eu preciso tomar algumas decisões baseado em algumas informações que eu tenho, tá? Então, uma esposa chegou pro marido e disse para ele assim, ó, vá ao mercado para mim e traga 2 ovos. Se tiver leite, traga 6. Analisando isso friamente, a gente pode colocar assim, opa, tá, o marido, colocando em lógica, na verdade, o marido tem que ir ao supermercado, se tiver leite, traz 6. Se não, traz 2 ovos, tá? Então, se a gente analisa o marido, normalmente o homem não tem muito, é mais lógico, a coisa é assim, acabou. Então, se analisar aquela frase ali, a gente pode ter uma coisa desse tipo: vá ao mercado, se tiver leite, traga 6 ovos, se não tiver, traga 2 ovos, tá? Como é que eu posso resolver esse problema? Opa, utilizando então os comandos de seleção if,
tá? O comando de seleção if, ele basicamente verifica se uma condição é verdadeira. Se tiver leite, traga alguma coisa. Aí ele vai olhar lá, vai ver, opa, tem leite, então eu tenho que pegar 6 ovos. Ou vai dizer, não, não tem leite, então vai levar 2 ovos, tá? Então ele verifica se uma condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele executa então um bloco de código pré-estabelecido, tá? Então esse aqui seria basicamente um comando if funcionando, tá? Então eu tenho lá $A igual a 1, eu faço um if $A igual a 1, lembram dos operadores de comparação que a gente viu lá na aula passada? Quando eu utilizo um igual, eu estou atribuindo um valor a uma variável. Quando eu utilizo dois iguais, eu estou comparando os valores de duas informações, tá? Então eu estou comparando o valor da variável $A, o que tiver ali dentro, com o valor 1, ok? Se essa condição for verdadeira, eu mando mostrar então o que tem dentro do $A. O $A vale 1, 1 é igual a 1? Sim. Então ele vai entrar aqui dentro e vai mostrar, tá? Vou mostrar isso para vocês como é que funciona na prática. Aqui. Então aqui eu tenho um $A. Opa, não era aqui. Um $A igual a 1 aqui, certo? Se eu vier aqui no nosso navegador, a gente tem aqui o if, ó, ele mostrou 1 lá na tela, tá? Bom, e se não for verdadeiro? Se, por exemplo, esse $A valer 3, salvo esse cara, venho aqui, atualizo a minha página e não mostrou nada, tá? Então, como é que funciona isso? Ele vem aqui, então faz uma verificação. Se a condição é verdadeira, eu executo o que está ali dentro. Se ela não for verdadeira, passa adiante e segue a execução do código. Se eu tivesse aqui alguma coisa, print 50, por exemplo, ó, se eu executar esse cara, ele vai mostrar o 50. Se eu voltar aqui para 1, e vier aqui, ele vai mostrar o 1 e o 50, tá? Porque ele segue a execução do código, ele faz a verificação, se for verdadeiro ele executa aquele bloco de código, se não for, ele segue adiante, se for ele segue adiante também, tá? Então dos dois jeitos ele vai mostrar esse 50 como sendo, fazendo parte então da nossa página. Bom, mas e se eu quiser fazer que nem lá no caso dos ovos, que eu tenho o C, alguma coisa, e o C não, outra coisa, tá? Para isso, então, a gente usa o comando else. Então, a gente tem o comando if, que faz a verificação se uma informação é verdadeira, certo? E se ela não for verdadeira, a gente tem o comando else. Então ele é executado quando o comando if não for verdadeiro. Então, quando o comando if retornar falso, ele entra nesse código, tá? Aí a gente tem aqui então um novo cenário, tá? Imagine um programa que deve verificar se uma variável é igual a 1. Se ela for igual a 1, ele deve mostrar na tela o 10. Se ela não for, se ela não valer 1, deve mostrar 50. Tá? Aí fiz um exemplo aqui, como é que seria esse cara sem o else, tá? Vocês acham que isso aqui daria certo, analisando o if que eu mostrei para vocês anteriormente? Bom, eu vejo isso como não sendo certo, tá? Se nesse caso aqui que o b é igual a 1, se a gente for lá executar esse cara aqui, if sem else, tá aqui. Ó, ele vai mostrar o 10 e o 50. Então, se for verdadeiro, ele mostra. Ah, mas se eu botar aqui o valor falso, que seria o else, né? O valor falso do F5, ele mostra só o 50. No falso, ele até estaria certo. Eu poderia dizer, não, tá safo, é isso aí mesmo. Mas, quando o valor é verdadeiro, daí dá ruim. Aí não posso dizer que esse código está certo, tá? Porque ele mostrou além do 10, o 50 que seria para o falso. Então esse cara aqui não funciona, tá? Eu mostrei ele aqui depois. Então esse cara aqui não funciona, ele não resolve o nosso problema, porque ele vai mostrar o 50 sempre, porque eu faço o if, executo aquele bloco de código ou não, e depois mostro a informação que está abaixo. Para isso, então, é utilizado o else, que aí sim, se for verdadeiro, se não, executa o outro. Vamos ver como é que é lá no código. Bom, aqui ó, então eu tenho um $B igual a 1. Eu verifico se $B
é igual a 1, então igual a 1. Se for verdadeira essa condição, print 10, mostra o 10. Se ele não for, aí sim ele mostra o 50. Vamos ver como é que funciona isso aqui no código. Aqui o cara tá lá que é igual a 10, então verifiquei que o B é igual a 1. Se eu vier aqui mudar o B para 3, for ali, ele vai me mostrar o 50. Tá? Então agora sim eu tenho um código que resolveria aquele problema de se for igual a 1 mostra tal informação, se não for mostra a outra informação. Tá? Mas às vezes pode ocorrer da gente precisar fazer mais de uma condição. Eu verificar se o B é igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. Então, eu posso ter que fazer então várias condições, vamos botar agrupadas. Tá? Então eu verifico se ele é igual a 1, depois eu verifico se ele é igual a 2, depois eu verifico se ele é igual a 3, depois eu posso ou usar ou não o else, se não for nenhum deles, mostra aquele outro, tá? Para isso então a gente utiliza o comando else if, tá? O else if, ele é um comando PHP também que faz uma nova condição. Então, se não for verdadeira a condição anterior e se for verdadeira a condição atual, eu faço eu utilizo o bloco de código associado, então a esse else if, tá? Então basicamente ele tem essa condição aqui, tá? Aqui eu criei duas variáveis para mostrar a vocês que também pode ser feito com variável, tá? Então eu fiz lá uma verificação, se o $A for maior que o $B, eu printo na tela lá, A é maior que B, tá? Aí eu quero verificar qual dos dois é maior. Então eu tenho que fazer uma nova condição para verificar se o $A é menor que o B. Então eu faço lá else if $A é menor que B, mostra que o $A é menor que B. E aí se um não for maior que o outro e o outro não for maior que o 1, automaticamente então eu boto um else, se nenhum daqueles ali for verdadeiro, eu mostro que A e B são iguais, tá? Então eu consigo com isso dizer lá para o meu usuário, para quem estiver utilizando o meu sistema, se uma variável é maior que a outra, se o valor atribuído a uma variável é menor que a outra e se os dois valores são iguais. Tá? Então eu consigo, através de if, else if e else, executar várias condições. Aqui eu tenho um else if, mas eu posso ter 500 else if sem problema nenhum, que ele vai executar e verificar então se a condição é verdadeira ou não dentro de cada um desses else ifs, tá? Bom, e aí a gente chega no switch. O switch ele foi criado como forma de tentar melhorar, vamos botar assim, a escrita do if, else, if, else, tá? Ele é como se fosse um if, tá? Porém, ele utiliza somente uma variável. No if, else, eu posso utilizar duas ou mais variáveis, se for o caso, tá? Mas o switch ele utiliza somente uma variável e eu verifico qual é o valor que está atribuído a essa variável, basicamente, tá? Para isso, então, o switch utiliza vários cases que a gente chama. Cada um desses cases pode ser um valor atribuído a essa variável, tá? Então aqui nesse caso aqui, a gente tem lá que o $i vale 1, eu faço um switch $i, então a informação está dentro dessa variável, e aí eu boto, caso for 0, faça alguma coisa. Caso for 1, faça alguma coisa. Caso for 2, faça alguma coisa. Então, cada um dos valores que podem ser atribuídos a esta variável, eu executo um bloco de código específico, tá? Esse cara aqui, eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão ver que ele tem um problema, tá? Qual é esse problema? Basicamente, o meu interpretador PHP ele vai vir executando então $i, switch i, case 0. Se o $i valer 0, ele vai entrar aqui. Nesse caso aqui não vale, ele vale 1. Então ele vai chegar no case 1. Opa, case 1 tá certo, esse cara aqui tá certo. Então ele simplesmente vai mostrar lá um echo e 1 é igual a 1. Só que aí a gente tem um problema. Do jeito que está escrito esse código aqui, aonde ele encontrar, todos os outros casos abaixo desse serão executados também, tá? Ele não verifica mais a condição e sai executando todos os outros. Vou mostrar aqui para vocês no código, então. Switch default, não, switch. Aqui já tem o break. Aqui. Então aqui a gente tem o switch, então aquele ali,
$1 igual a 1, $i, caso 0, caso 1, caso 2, e eu venho aqui e executo esse cara no meu código. Então, ó, $i igual a 1, e depois ele mostra $i igual a 2. Se tivesse igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, ele mostraria infinitamente, tá? Então, isso é um problema quando a gente está escrevendo em um switch, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar só o 1, não o 2, não o 3, não o 4, não o 10, não o 20. Então, a ideia é que a gente crie o caso específico para aquilo ali, tá? Para evitar esse tipo de problema, a gente utiliza o comando break. Tá? O comando break ele é utilizado para quebrar a execução de um bloco de código. Ele passa para o final do bloco e segue executando a nossa aplicação. Então ele vai vir aqui e vai ver switch $i. Se o $i vale 0, eu mostro 0 e termino a execução desse bloco de código. Caso 1, eu mostro 1 e termino a execução desse bloco de código. Caso 2, eu mostro esse 2 e termino a execução desse bloco de código. Quando eu utilizo o break, quando ele encontra o break, ele automaticamente procura onde é que está as chaves que fecha o bloco, no caso é essa aqui, e começa a executar dali adiante, então meu código. Tá? Então ele vai encontrar o break, ele vai procurar a próxima chave que fecha esse bloco. Tá lá, tá aqui. Ele vai encontrar aquilo ali, vai fechar aquele no switch, nesse caso aqui, e vai continuar executando então o nosso bloco de código, o nosso código, tá? Então, basicamente, quando eu quero utilizar o switch, eu tenho que colocar em cada um dos casos o break. Se não colocar em algum, ele pode, no momento que ele entrar naquele bloco ali, executar o código e executar o de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, até o final, tá? Então, quando a gente quer utilizar... Opa, o que houve aqui? Quando a gente quer utilizar então o switch da forma correta, a gente deve utilizar ele assim, então switch $i igual a 1 e $i igual a 1, switch $i, case 0, case 1, case 2. Em cada um deles, então eu tenho o eco lá da informação e depois o break para encerrar a execução. Vamos executar aqui. Então a gente tem aqui o switch lá, então $i é igual a 1. Se eu alterar o meu código lá e botar que ele vale 0, automaticamente ele vai se mostrar aqui então que o valor vale 0. Tá? Então a ideia é que eu consiga, utilizando esses códigos, executar cada um dos blocos de forma independente. Então eu mostro caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 e por aí vai. Tá? Mas em alguns casos a gente pode querer fazer um senão. Se não for nenhum desses casos, eu executo um bloco de código específico. Dentro do switch a gente tem o comando defull, tá? Ou caso defull que a gente chama. O comando defull, então, ele tem que ser sempre inserido ao final, porque não interessa os outros, não interessa a ordem. Mas se por um acaso o interpretador PHP vier aqui e o primeiro caso for defull, ele vai executar ele e vai sair fora do switch. Tá? Então, basicamente, o default tem que ser sempre o último caso. Então, caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 20, caso 50, caso 100. E depois, no final, a gente bota um default. Se não for nenhum deles, aí sim eu executo esse bloco de código. Tá? Então, o default ele não precisa do break, porque ele vai ser o último sempre. Então, quando ele executar ele... vai terminar a execução do switch, então ele não é obrigatório colocar o break. Ah, professor, mas se eu colocar, não tem problema. Quando ele encontrar o break, ele vai passar para o final, ele vai simplesmente pular uma linha ali e entender que terminou a execução do switch, tá? Então tá aqui o switch com o default, então switch $i igual a 1, switch $i, caso 0, caso 1, caso 2, e no final eu boto um default. Se eu executar esse carinha aqui do jeito que tá, ele vai mostrar o 1. Se eu botar um valor 4, por exemplo, aqui, e for lá executar, ele vai dizer que o $i não é igual a nenhum dos casos. Tá? Então eu verifico se ele é 0, 1, 2 ou 3, naquele caso ali. Aliás, eu acho que é 1 e 2. Caso ele não for nenhum, aí ele mostra essa informação na tela. Tá? Então é bem tranquilo de ser utilizado. A gente pode usar
para diversos problemas esse tipo de subterfúgio, esse tipo de comando. Ele facilita bastante para o desenvolvimento, principalmente quando tu tem quando tem uma variável e várias casos, vamos botar assim, várias informações que podem ser associadas a essa variável, e tu quer executar um bloco de código específico para cada um desses casos. Bom, nossa aula fica por aqui. A gente vai falar um pouquinho das atividades que a gente vai fazer, tá? Então, eu tenho algumas atividades para passar para vocês. A primeira delas, então, é escrever um algoritmo que receba as 3 notas. Basicamente, vocês não vão fazer formulário para enviar essas notas. Eu quero que vocês coloquem lá no código mesmo, é 7, 5 e 6. E a ideia do sistema, que o sistema calcule, então, a média aritmética desse aluno. Então, é aquele negócio, soma todas e divide pela quantidade de notas. E além disso, ele verifica se o aluno teve uma nota 6 para aprovação, e daí mostra no final do código. Então vai fazer um print lá no final do código que vai mostrar a média final do aluno. Então vocês vão calcular a média e mostrar essa média, e mostrar se ele foi aprovado ou reprovado. Então, se ele obteve a nota 6 ou mais, ele foi aprovado. Se ele obteve abaixo de nota 6, ele foi reprovado, tá? Então, bem simples de fazer, só meter a mão no código. Depois um outro código, então, escrever um algoritmo que recebe a idade de uma pessoa. Então mostra na tela se ela é criança, adolescente, adulto ou idoso. Tu vai calcular, vai verificar isso quando ele informa a idade. Então tu vai verificar se a idade dele é menor que 13 anos, ele é criança. Se tiver entre 13 e 19, ele é adolescente. Se tiver entre 20 e 60, ele é adulto. Se tiver mais de 60, ele é idoso, tá? Então, bem fácil de fazer também, só utilizar o comando de seleção apropriado para fazer isso. Aí a gente tem um outro aqui que é um pouquinho mais chatinho, mas também não é nada demais. Então escreva um algoritmo que receba a temperatura de um tanque de gás. Então mostre na tela o estado do tanque. Considere que se o tanque estiver no estado normal, entre 0 e 300 graus Celsius, ele simplesmente deve mostrar essa informação para o usuário, tá? E ele tem que verificar quando o tanque está em estados críticos, que é quando ele estiver abaixo de menos 50 ou acima de 500 graus. Para as outras temperaturas entre isso, tu ignora, ele está em estado de alerta, na verdade. Então tu tem que mostrar na tela qual é o estado do teu tanque. Então, se o estado do teu tanque é normal, entre 0 e 300 graus, mostra na tela normal. Se o estado do tanque estiver crítico, abaixo de menos 50 ou acima de 500, tu vai mostrar lá também que ele está no estado crítico. E se ele tiver entre 0 e menos 50 ou entre 300 e 500, ele está em estado de alerta, tá? Bem tranquilo de fazer também. É um pouquinho mais chatinho de interpretar, mas como eu já interpretei para vocês, já fica mais fácil. Bom, o terceiro ou quarto exercício, né, nem sei mais, escreva um programa que simule um financiamento. Tá? O sistema recebe o valor que a pessoa deseja financiar, a renda dela e o número de parcelas que ela deseja fazer o financiamento. Tá? Supondo que não tem juros, então eu não estou preocupado com juros, eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. Eu simplesmente vou pegar essa informação e dividir pelo número de parcelas que ela quer. Tá? Então não tem juros. Mostra na tela se o usuário terá seu financiamento aprovado ou não. Caso seja aprovado, mostra o valor da parcela que o usuário deverá pagar. Tá? Então tu vai mostrar, se ele for aprovado, tu vai mostrar o valor da parcela que ele tem que pagar. O financiamento só pode ser aprovado se o valor da parcela não ultrapassar 30% da renda dele, tá? Então vocês vão verificar lá quanto é que é 30% da renda dele, que ele vai formar a renda. Então, quanto é que é 30% dessa renda, e verificar se o valor da parcela não é maior do que 30%. Se for maior, vocês vão barrar e vão dizer que não é permitido fazer esse financiamento. Se for menor, então, vocês vão mostrar o valor da parcela para ele, tá? Além disso, então, vocês têm que verificar que o número máximo de parcelas que vocês podem colocar no sistema é 180. Então, se vocês não fizerem essa verificação, vai dar algum erro.
Tem que dar sério. Se vocês fizerem essa verificação e o cara botar mais 180, vocês vão retornar um erro dizendo que não pode ser maior que 180, tá? Então, o que você tem que fazer aqui basicamente? Simular um financiamento. Recebe lá o valor de entrada, o valor que a pessoa deseja receber de financiamento, o valor da renda dele, então quanto ele recebe de salário e o número de parcelas que ele quer fazer esse financiamento, tá? Vamos fazer isso, fazer a divisão do número de parcelas pela quantidade de parcelas pelo valor que ele deseja financiar e vocês vão ter o valor da parcela. Até aí, tranquilo, tá? Aí é que começa a complicar. Vocês vão ter que verificar se o valor da parcela é menor do que 30% do valor do rendimento dele. Se for menor, financiamento aprovado, o valor da parcela é tanto. Se for maior, o financiamento foi reprovado, você não pode executar esse valor com essa quantidade de parcelas, tá? Então é simplesmente isso, não tem muito mistério. E o último exercício, esse aqui eu me lembro que é o último, cria um programa que recebe o número entre 1 e 12 e com o comando switch, deixei bem claro aqui, mostra na tela o mês por extenso. Por exemplo, se o sistema receber 1, ele deve mostrar janeiro. Se receber 2, fevereiro, 3, março, 12, dezembro, tá? Então, todos os meses tem que ter lá um case no switch que diz, se o valor da variável for 1, eu vou mostrar janeiro. Se for 2, mostrar fevereiro e por aí vai, tá? Então, a gente fica por aqui, bem tranquilo, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar lá. A ideia então é que vocês façam essas atividades e devolvam até a semana que vem. A gente vai ter a nossa aula síncrona para tirar dúvidas e alguma coisa que surgir, tá? Mas basicamente a gente fica por aqui hoje. Até a próxima aula.